E você que acompanha esse canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E você que está aqui pela primeira vez, não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações para dessa forma você ter acesso ao nosso conteúdo e estar sempre por dentro de tudo que acontece no Botafogo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Copa do Brasil, sorteio já foi realizado. Já sabemos quem será o adversário do Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil. O adversário do Botafogo será o Vitória. Então a gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar sobre o Vitória, como vem o Vitória, como o Botafogo vai para esse confronto. Vamos falar sobre isso nesse vídeo agora. Bom, pessoal, o primeiro jogo, o jogo de ida, será no Newton Santos. Então o Botafogo ele manda o primeiro jogo em casa, no Newton Santos, dia 1º de maio. E o jogo de volta será decidido na casa do Vitória, no dia 22. Até o momento, essa é a data, 22 de maio, mas pode sofrer alguma alteração. Se fosse dado a opção de escolher a torcida do Botafogo, se iria preferir que o jogo de volta fosse em casa ou fora de casa, a grande maioria escolheria decidir em casa. É o normal, é o natural decidir, claro, ter preferência por decidir o jogo em casa. Mas tem uma questão aí que eu quero falar com vocês. O Botafogo ele tem 6 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Os próximos 6 jogos do Botafogo, incluindo o Campeonato Brasileiro e Libertadores, são no Rio de Janeiro. Então o Botafogo enfrenta o Atlético Goianiense no estádio Newton Santos. 3 dias depois, o Botafogo ele recebe no Newton Santos o Juventude, domingo agora, dia 21 de abril. 3 dias depois, o Botafogo recebe no Newton Santos o Universitário pela Libertadores, dia 24, quarta-feira. E 4 dias depois o Botafogo ele joga contra o Flamengo. O primeiro clássico no Campeonato Brasileiro será contra o Flamengo. Será no Maracanã, o mando de campo é do Flamengo, mas é muito provável que esse jogo seja no Maracanã. Então o Botafogo não vai precisar viajar. No dia 5 de maio, uma semana depois, o Bahia no estádio Newton Santos, dia 5 de maio. Então aí tem um período bom para o Botafogo treinar, ajustar o time, para o Arthur Jorge fazer correções, implementar aquilo que ele achar necessário no esquema de jogo, no estilo de jogo, corrigir erros que a defesa comete. Então será um período bom aí para ele poder treinar o time. E dia 8 de maio o Botafogo ele recebe no Newton Santos a LDU pela Libertadores. Então, se esse jogo de ida contra o Vitória fosse lá na Bahia, o Botafogo ia precisar viajar, tendo aí o clássico contra o Flamengo no Rio de Janeiro, 3 dias antes, dia 28, e tendo o jogo contra o Bahia aqui no Rio de Janeiro, dia 5. Nesse caso, o Botafogo ele jogando a primeira partida no Rio de Janeiro, ele fará uma maratona de jogos sem precisar viajar, o que é algo bom, o que é um fator importante, até para as outras competições, no caso, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então, com essa maratona de jogos no Rio de Janeiro, o Botafogo ele se desgasta menos, né? Não precisará realizar nenhuma viagem. Agora, de verdade, independente de quem seja o adversário, apesar do Vitória ser um time de Série A, vem bem, foi campeão baiano. A gente vai trazer aqui algumas informações sobre o Vitória, estatísticas do confronto. Poderia, né, ser um time mais fraco, poderia. O Botafogo ele poderia ter tido uma sorte melhor, pegando um adversário mais inferior.
Mas, meu amigo, de verdade, independente de quem seja o adversário, independente se o segundo jogo é em casa ou fora, time que quer ser campeão não pode colocar isso na balança. Time que quer ser campeão não pode colocar na balança adversário, mando de campo. Tem que se classificar independente de qualquer coisa. O Botafogo ele é um time melhor do que o Vitória, tem peças melhores, tem um elenco melhor, tem um orçamento maior, folha salarial maior. Então, o Botafogo é o favorito, claro, na teoria. Mas a teoria do Botafogo não tem se refletido na prática. A gente tem visto a campanha do Botafogo até aqui, não preciso dizer. Então, meu amigo, é hora do Botafogo se afirmar. O Botafogo não vem no momento bom. O Arthur Jorge ainda não encontrou a escalação ideal, ainda não encontrou a formação ideal. Mas ele já teve aí 2 jogos à frente do time, já treinou o time. Claro, ainda não foi da forma adequada. Ele ainda está há pouco tempo à frente do trabalho, mas ele já teve tempo para definir algumas coisas. Então a gente espera evolução do time do Botafogo, como time, como conjunto. Da forma que o Botafogo está jogando hoje, é arriscado o Botafogo ele ser eliminado para o Vitória. Como eu falei, a realidade ainda está distante da expectativa. Com o time que o Botafogo tem, com os jogadores que tem, a realidade não está correspondendo à expectativa que se cria em cima desse time. Então, tem que sair do campo da teoria. O que esse time pode apresentar, a expectativa em cima do técnico Arthur Jorge, tem que sair da teoria e entrar no campo da prática. Dessa forma, o Botafogo ele conseguirá competir e ir longe nas competições. Bom, vamos falar aí um pouco sobre o Vitória, que foi campeão baiano em cima do Bahia. Venceu o primeiro jogo por 3-2 e empatou o segundo jogo por 1-1 com o Bahia, que é um bom time. Venceu o Fluminense ontem. O Vitória ele perdeu o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi derrotado pelo Palmeiras. O Vitória, jogando em casa, perdeu por 1-0 para o Palmeiras. Nos últimos 5 confrontos entre Botafogo e Vitória, foram 2 vitórias do Botafogo, 2 empates e 1 derrota. A última derrota do Botafogo para o Vitória foi em outubro de 2017. De lá para cá, desde 2018, o Vitória ele não vence o Botafogo. Na história, eles têm 45 partidas disputadas, com 17 vitórias do Vitória, 14 empates e 14 vitórias do Botafogo. Ou seja, o Botafogo ele tem menos vitórias no confronto do que o Vitória. Pela Copa do Brasil, eles jogaram em 3 oportunidades, foram 3 jogos, com 2 vitórias do Vitória e 1 empate. Ou seja, o Botafogo ele nunca venceu o Vitória em Copa do Brasil. E as 2 derrotas do Botafogo para o Vitória na Copa do Brasil foram jogando em casa. O único empate que aconteceu foi jogando na casa do Vitória. Então, tá aí na tela para vocês conferirem o histórico do confronto em todas as competições, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Bom, são dados e estatísticas, obviamente nada disso vai entrar em campo. Isso não significa, né, o Vitória ter mais vitórias que o Botafogo no histórico do confronto e ter mais vitórias, na verdade, 2 vitórias e 1 empate em 3 jogos na história pela Copa do Brasil. Isso também não significa que o Vitória ele vai passar pelo Botafogo. São 2 jogos, 90 minutos cada. Vai se classificar quem jogar melhor, quem produzir melhor, quem errar menos, quem tiver mais poder ofensivo, quem tiver mais organização, mais equilíbrio.
A gente espera que o Botafogo adquira isso, coisa que até o momento o Botafogo ele não tem. Agora, o Arthur Jorge ele precisa encontrar uma forma eficiente, equilibrada, produtiva e organizada desse time jogar. Bom, é isso. No mais, eu vou ficando por aqui. Você que assistiu o vídeo até o final, não se inscreveu, se inscreva. Não deixou o like, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!